From the Conference Center, Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será oferecida por um coro de alunos do Instituto de Religião de Logan, Utah. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. My dear brethren, we welcome you. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 186 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite para os portadores do sacerdócio em muitos locais no mundo todo. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio, composto por alunos do Instituto de Religião de Logan, Utah, sob a regência de Alan M. Matthews e Eric Stauffer, com Clay Christiansen ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando In Hymns of Praise, com hinos de louvor. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Stanley G. Ellis, dos 70.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai, we love Thee. nós te amamos. Thy Son, Amamos o our Teu Savior, plano, Jesus Christ. o Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo. Father, we are humbled by the trust that Sentimos-nos humildes pela confiança que foi nos depositada por portarmos o sacerdócio e o exercitá-lo. Nos ajude, Pai. we're excited to be gathered in this Estamos felizes por estar aqui nessa sessão do sacerdócio, guided and chastened by por sermos ensinados por nossos líderes, pela primeira presidência, os membros do 12 e outras pessoas. pour out Thy Spirit upon us. Derrame sobre nós o Teu Espírito para que aqueles que ensinarem sejam com o Teu Espírito e aqueles que ouvirem possam aprender May understand, pelo Espírito e entender, be edified and rejoice ser edificados in the e name regozijar, of Jesus Christ. regozijar juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us with O coro entoará agora All Amazed. Assombro Me Causa. Singing, we will be pleased to hear Após o hino, teremos a honra de ouvir o presidente Russell M. Nelson, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. be followed by Brother Em seguida, Stephen W. Owen. ouviremos o irmão Stephen W. Owen, presidente-geral dos Rapazes. Jesus, suffer
Há 6 meses, na Conferência Geral de outubro de 2015, falei às irmãs da igreja a respeito de seu papel divino como mulheres de Deus. Agora gostaria de falar a vocês, irmãos, sobre seu papel divino como homens de Deus. Ao viajar pelo mundo, fico maravilhado com o crescimento e a bondade pura dos homens e dos meninos dessa igreja. Simplesmente não existe maneira de enumerar os corações que vocês curaram e as vidas que edificaram por meio de seu trabalho. Muito obrigado. Em minha última mensagem na conferência, contei minha experiência devastadora há muitos anos quando, como cirurgião cardíaco, não fui capaz de salvar a vida de 2 irmãzinhas. Com a permissão de seus pais, gostaria de falar um pouco mais sobre esta família. 3 filhos de Ruth e Jimmy Hatfield eram portadores de doenças cardíacas congênitas. Seu primeiro filho, Jimmy Jr., faleceu sem um diagnóstico definitivo. Vi-me envolvido quando os pais procuraram minha ajuda para suas filhas Laura Ann e a irmã mais nova, Galen. Senti-me arrasado quando as 2 meninas faleceram após as cirurgias. É claro que Ruth e Jimmy ficaram espiritualmente abalados. Com o tempo, eu soube que eles estavam guardando um ressentimento constante de mim e da igreja. Por quase 6 décadas, senti-me incomodado por essa situação e sentia-me aflito pelos Hatfields. Tentei várias vezes fazer contato com eles, mas sem sucesso. Foi então que, certa noite em maio passado, fui despertado por aquelas 2 meninas que estavam do outro lado do véu. Embora não pudesse vê-las ou mesmo ouvi-las com os meus sentidos físicos, eu senti sua presença. Espiritualmente ouvi suas súplicas. Sua mensagem era breve e clara. Irmão Nelson, não estamos seladas a ninguém. Pode nos ajudar? Logo em seguida soube que sua mãe era falecida, mas seu pai e seu irmão mais novo estavam vivos. Movido pelas súplicas de Laura Ann e Galen, tentei mais uma vez fazer contato com seu pai e soube que ele morava com seu filho Sean. Dessa vez, eles manifestaram o desejo de encontrar-se comigo. Em junho, literalmente ajoelhei-me diante de Jimmy, agora com 88 anos, e tive uma conversa de coração para coração com ele. Falei das súplicas de suas filhas e disse que seria uma honra imensa para mim oficiar as ordenanças seladoras para sua família. Também expliquei que levaria algum tempo e muito esforço da parte dele e de Sean para estarem preparados e dignos de entrar no templo, uma vez que nenhum deles havia recebido a investidura. O Espírito do Senhor era tangível ao longo daquela reunião. E quando ambos, Jimmy e Sean, aceitaram minha oferta, senti-me rejubilado. Eles se esforçaram diligentemente com seu presidente de estaca, bispo, mestres familiares e o líder da missão da ala, e também com os jovens missionários e um casal missionário sênior. E foi assim que, não muito tempo depois, no templo de Payson, Utah, tive o imenso privilégio de selar Ruth a Jimmy e seus 4 filhos a eles. Minha esposa Wendy e eu choramos ao participar daquela experiência sublime. Muitos corações foram curados naquele dia. Ao refletir sobre isso, maravilhei-me com Jimmy e Sean e por tudo o que estavam fazendo.
eles tornaram-se heróis para mim. Se eu pudesse realizar o desejo de meu coração, este seria que todo homem e todo rapaz nessa igreja pudesse demonstrar a coragem, força e humildade deste pai e filho. Estavam determinados a perdoar e a esquecer antigas feridas e hábitos. Estavam dispostos a submeterem-se à orientação de seus líderes do sacerdócio, de maneira que a expiação de Jesus pudesse purificá-los e magnificá-los. Cada um deles estava desejoso de tornar-se um homem digno, portador do sacerdócio, segundo a mais santa ordem de Deus. Ser um portador significa suportar o peso daquilo que é mantido. É uma responsabilidade sagrada portar o sacerdócio, que é a autoridade e o poder supremo de Deus. Pensem nisso. O sacerdócio conferido a nós é o mesmo poder e autoridade por meio do qual Deus criou esse e outros mundos sem fim. Governa os céus e a terra e exalta seus filhos obedientes. Recentemente, Wendy e eu estávamos em uma reunião onde o organista estava atento e pronto para tocar o hino de abertura. Seus olhos estavam na partitura e seus dedos sobre o teclado. Ele começou a pressionar as teclas, mas não havia som. Sussurrei para Wendy: "Está sem energia elétrica." Deduzi que alguma coisa havia interrompido a corrente elétrica daquele órgão. Bom, irmãos, de forma semelhante, receio que existam muitos homens aos quais foi concedida a autoridade do sacerdócio, mas que lhes falta o poder do sacerdócio, porque a corrente do poder foi bloqueada por pecados, como preguiça, desonestidade, orgulho, imoralidade ou preocupação com as coisas do mundo. Temo que existam muitos portadores do sacerdócio que fizeram pouco ou nada para desenvolver suas habilidades para ter acesso aos poderes do céu. Sinto preocupação com todos aqueles que são impuros em seus pensamentos, sentimentos ou ações, ou que humilham sua esposa ou filhos, interrompendo assim o seu poder do sacerdócio. Lamentavelmente, receio que muitos tenham renunciado ao seu arbítrio diante do adversário, como se dissessem sobre sua conduta: "Preocupo-me mais em satisfazer meus próprios desejos do que portar o poder do Salvador para abençoar os outros." Eu temo, irmãos, que alguns entre nós, algum dia, possam despertar e perceber o que realmente significa o poder no sacerdócio, ao desenvolverem um remorso profundo de que despenderam mais tempo exercendo poder sobre outras pessoas ou sobre o trabalho, em vez de aprender a exercer plenamente o poder de Deus. O presidente George Albert Smith ensinou que não estamos aqui simplesmente passando o tempo de nossa vida para então adentrarmos em uma esfera de exaltação. Na verdade, estamos aqui para nos qualificarmos dia após dia para as posições que nosso Pai espera que possamos alcançar no porvir. Por que um homem desperdiçaria seus dias acomodando-se com o guisado de lentilhas de Esaú, sendo que ele foi comissionado com a possibilidade de exercer todas as bênçãos de Abraão? Rogo com preeminência a cada um de nós que possamos viver à altura de nossos privilégios como portadores do sacerdócio. Em um dia próximo, somente aqueles homens que levaram seu sacerdócio a sério, procurando diligentemente ser ensinados pelo próprio Senhor, serão capazes de abençoar, dirigir, proteger, fortalecer e curar as outras pessoas. Somente um homem que tenha pago o real valor do poder do sacerdócio será capaz de realizar milagres para aqueles a quem ama e guardar em segurança seu casamento e sua família, tanto agora como por toda a eternidade. Qual é o custo de desenvolver tal poder?
Pedro, o apóstolo sênior do Salvador, o mesmo Pedro que, juntamente com Tiago e João, conferiram o sacerdócio a Joseph Smith e Oliver Cowdery, declarou as qualidades que devemos buscar para sermos participantes da natureza divina. Ele citou a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade e a diligência. E não se esqueça da humildade. E agora eu pergunto: o que os nossos familiares, amigos e colaboradores podem dizer de como você e eu estamos nos saindo no desenvolvimento desses dons e de outros dons espirituais? Quanto mais atributos forem desenvolvidos, tanto maior será nosso poder do sacerdócio. De que outras maneiras podemos aumentar nosso poder no sacerdócio? Devemos orar do fundo de nossos corações. Repetições respeitosas de eventos passados ou que virão, entremeados com algumas solicitações de bênçãos, não podem constituir-se no tipo de comunicação com Deus que produz o poder que perseveramos. Você tem o desejo de orar para saber como deve orar, com o objetivo de alcançar mais poder? O Senhor irá ensiná-lo. Você deseja buscar as Escrituras e banquetear-se com as palavras de Cristo? Para estudar fervorosamente com o objetivo de ter mais poder? Se você deseja ver o coração de sua esposa enternecido, permita que ela veja você na internet estudando a doutrina de Cristo ou lendo as Escrituras. Você tem o desejo de adorar no templo regularmente? O Senhor regozija-se em conceder seus ensinamentos em sua santa casa. Imagine o contentamento do Senhor se você pedisse a Ele que o ensinasse a respeito das chaves do sacerdócio, autoridade e poder, enquanto participa no templo das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Imagine o fortalecimento no poder do sacerdócio que você poderia alcançar. Você tem o desejo de seguir o exemplo do presidente Monson de servir aos outros? Por décadas, ele percorreu o longo caminho de casa, seguindo os sussurros do Espírito até chegar na entrada da casa de alguém e então ouvir declarações do tipo: como você sabia que estávamos recordando hoje o dia do falecimento da nossa filha? Ou como sabia que hoje era o meu aniversário? E se você realmente deseja mais poder do sacerdócio, deve ser mais gentil e cuidar melhor de sua esposa, abraçando-a e também aceitando os seus conselhos. Bom, se tudo isso parece excessivo, por favor, pense como poderia ser diferente o relacionamento com sua esposa, filhos e colegas no trabalho se estivéssemos tão preocupados em aumentar o poder do sacerdócio como estamos em nos desenvolver profissionalmente ou aumentar o nosso saldo bancário. Se nos apresentarmos diante do Senhor e pedirmos que nos ensine humildemente, Ele nos mostrará como podemos aumentar nosso acesso ao seu poder. Nesses últimos dias, sabemos que ocorrerão terremotos em diversos lugares. Talvez um desses lugares seja em nossos próprios lares, onde terremotos emocionais, financeiros ou espirituais poderão ocorrer. O poder do sacerdócio pode acalmar os mares e corrigir as fraturas na terra. O poder do sacerdócio também pode acalmar as mentes e curar as fraturas no coração de nossos entes queridos. Estamos dispostos a orar, jejuar, estudar, procurar, adorar e servir como homens de Deus, de maneira a termos esse tipo de poder do sacerdócio? Porque pelo fato de duas menininhas estarem tão ansiosas para serem seladas à sua família, seu pai e seu irmão estavam dispostos a pagar o preço de serem portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Meus amados irmãos, recebemos uma concessão sagrada, a autoridade de Deus para abençoar outras pessoas,
Que cada um de nós possa se elevar ao homem de Deus que fomos os pré-ordenados a ser, prontos para portar o sacerdócio de Deus sem temor, ansiosos por pagar qualquer que seja o preço necessário para ampliar o poder no sacerdócio. Com este poder, podemos ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é sua igreja, dirigida hoje por seu profeta, o presidente Thomas S. Monson, a quem eu amo e apoio. Eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me levou para caçar nas montanhas. Acordamos às 3 horas da manhã, selamos os cavalos e partimos para a floresta que cobria a encosta das montanhas na total escuridão. Por mais que eu adorasse caçar com meu pai, naquele momento me sentia um pouco nervoso. Nunca tinha estado naquelas montanhas antes e não conseguia ver a trilha, ou qualquer outra coisa, por sinal. A única coisa que eu conseguia ver era a pequena lanterna que meu pai estava levando consigo, lançando uma fraca luz sobre os pinheiros à nossa frente. E se meu cavalo escorregasse e caísse, será que ele conseguiria ver aonde estava indo? Mas este pensamento me consolava. Meu pai sabe para onde está indo. Se eu seguir, tudo estará bem. E tudo ficou bem. Por fim, o sol raiou e passamos um dia maravilhoso juntos. Ao trilharmos o caminho de volta para casa, meu pai apontou para um majestoso e íngreme pico que se destacava em meio aos demais. Aquele é o Windy Ridge, disse ele. É um bom lugar para caçar. E imediatamente eu soube que queria voltar e subir até o topo do Windy Ridge um dia. Nos anos que se seguiram, eu frequentemente ouvia meu pai falar do Windy Ridge, mas nunca voltamos para lá. Até que um dia, 20 anos depois, telefonei para meu pai e disse: vamos até o Windy. Novamente, selamos os cavalos e partimos para a encosta das montanhas. Eu era então um cavaleiro experiente, com mais de 30 anos. Contudo, ainda fiquei surpreso ao sentir o mesmo nervosismo que sentira quando eu era um menino de 12 anos. Mas meu pai conhecia o caminho e eu o segui. Por fim, chegamos ao topo do Windy. A vista era emocionante. E o sentimento avassalador que tive foi o de que queria voltar ali. Não por mim mesmo, mas por minha mulher e meus filhos. Queria que eles vivenciassem o que eu tinha vivenciado. Ao longo dos anos, tive muitas oportunidades de conduzir meus filhos e outros rapazes até o topo das montanhas, assim como meu pai havia feito comigo. Essas experiências pessoais me levaram a ponderar sobre o significado de liderar e o que significa seguir. Se eu lhes perguntasse quem é o maior líder que já viveu, o que diriam? A resposta, evidentemente, é Jesus Cristo. Ele foi o exemplo perfeito de todas as qualidades de liderança imagináveis. Mas e se eu lhes perguntasse quem é o maior seguidor que já viveu? A resposta não seria novamente Jesus Cristo? Ele é o maior líder porque é o maior seguidor. Ele segue perfeitamente o Pai em todas as coisas. O mundo ensina que os líderes devem ser poderosos. O Senhor ensina que eles devem ser mansos. Os líderes do mundo adquirem poder e influência por meio do talento, habilidade e riqueza. Os líderes semelhantes a Cristo adquirem poder e influência com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido. Aos olhos de Deus, os maiores líderes sempre foram os maiores seguidores. Permito-me compartilhar 2 experiências pessoais, extraídas de minhas recentes interações com os rapazes da igreja, que me ensinaram muito a respeito de liderar e seguir. Recentemente, minha mulher e eu assistimos a uma reunião sacramental fora de nossa própria ala. Pouco antes do início da reunião, um rapaz veio falar comigo e me perguntou se eu poderia ajudar a distribuir o sacramento. Eu disse
com todo o prazer. Sentei-me com os outros diáconos e perguntei ao que estava sentado ao meu lado, qual é a minha designação? Ele me disse que eu começasse a distribuir no fundo da capela, no setor do meio, e que ele faria o mesmo do outro lado daquele setor. E juntos iríamos seguindo até chegarmos à parte da frente da capela. Eu disse, já não faço isso há muito tempo. Ele replicou, está tudo bem, você vai sair bem, senti o mesmo quando comecei. Mais tarde, o diácono mais jovem do quórum, que havia sido ordenado apenas algumas semanas antes, fez um discurso na sacramental. Depois da reunião, os outros diáconos foram todos falar com ele para dizer-lhe como haviam ficado orgulhosos de seu colega de quórum. Ao fazer visitas com eles naquele dia, descobri que a cada semana, os membros de todos os quóruns do sacerdócio arônico daquela ala procuravam outros rapazes e os convidavam a fazer parte de seu respectivo quórum. Aqueles rapazes eram todos grandes líderes, e eles claramente tinham maravilhosos portadores do sacerdócio de Melquisedeque, pais e outras pessoas nos bastidores, que os orientavam em seus deveres. Adultos atenciosos como estes veem aqueles rapazes não pelo que são, mas pelo que podem se tornar. Quando conversam com os rapazes ou a respeito deles, não se atêm às suas fraquezas. Em vez disso, salientam as grandes qualidades de liderança que eles estão demonstrando. Rapazes, é assim que o Senhor os vê. Convido-os a verem a si mesmos dessa forma. Haverá momentos em sua vida em que serão chamados para liderar. Em outros momentos será esperado que sigam. Mas minha mensagem para vocês hoje é de que, independentemente de seu chamado, vocês sempre são líderes e sempre são seguidores. Liderança é uma expressão de discipulado. É simplesmente uma questão de ajudar outros a verem a Cristo, que é o que os verdadeiros discípulos fazem. Se você está se esforçando para ser um seguidor de Cristo, então você pode ajudar outros a seguirem-no e você pode ser um líder. Sua capacidade de liderar não advém de uma personalidade extrovertida, de habilidades motivacionais, nem sequer de talento para falar em público. Advém de seu compromisso de seguir Jesus Cristo. Advém de seu desejo de ser, nas palavras de Abraão, maior seguidor da retidão. Se puderem fazer isso, mesmo que não sejam perfeitos nisso, mas estejam tentando, então vocês são líderes. Em outra ocasião, eu estava na Nova Zelândia visitando a casa de uma mãe que criava sozinha os 3 filhos adolescentes. O filho mais velho tinha 18 anos e havia recebido o sacerdócio de Melquisedeque no domingo anterior. Perguntei se ele já havia sido capaz de exercer esse sacerdócio. Ele disse, não tenho certeza do que isso significa. Ele disse que agora ele tinha autoridade para dar uma bênção do sacerdócio de consolo de cura. Olhei para a mãe dele, que não tivera um portador do sacerdócio de Melquisedeque a seu lado por muitos anos. Acho que seria maravilhoso, disse eu, se você desse uma bênção à sua mãe. Ele replicou, não sei como fazê-lo. Expliquei que ele poderia pôr as mãos sobre a cabeça da mãe, dizer o nome dela, declarar que ele estava lhe dando uma bênção pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, proferir tudo o que o Espírito lhe pusesse na mente e no coração, e encerrar em nome de Jesus Cristo. No dia seguinte, recebi um e-mail dele. Em parte estava escrito, hoje à noite abençoei minha mãe. Senti-me muito nervoso e incapaz. Por isso orei continuamente, para certificar-me de ter o Espírito comigo, porque não podia dar uma bênção sem isso. Ao começar, esqueci-me completamente de mim mesmo e de minha fraqueza. Não esperava o imenso poder espiritual e emocional que senti. Depois, o Espírito de amor me tocou com tanta força que não consegui conter minhas emoções. Então abracei minha mãe e chorei, como um bebê. Mesmo agora, ao escrever este e-mail, sinto o Espírito tão forte que jamais quero pecar novamente. Amo este Evangelho. Não é inspirador ver como um rapaz aparentemente comum consegue realizar coisas grandiosas por meio do serviço do sacerdócio, mesmo se sentindo incapaz? Recentemente fiquei sabendo de que aquele jovem Elder havia recebido o chamado para a missão e que vai entrar no centro de treinamento missionário no mês que vem. Creio que ele vai conduzir muitas almas a Cristo,
porque aprendeu a segui-lo em seu serviço do sacerdócio, começando em seu próprio lar, onde seu exemplo está tendo uma profunda influência em seu irmão de 14 anos. Irmãos, quer nos demos conta disso ou não, as pessoas estão contando conosco, familiares, amigos e até estranhos. Como portadores do sacerdócio, não basta apenas que nos acheguemos a Cristo. Nosso dever agora é o de convidar todos a virem a Cristo. Não podemos ficar satisfeitos em receber as bênçãos para nós mesmos. Precisamos liderar as pessoas que amamos e conduzi-las a essas mesmas bênçãos. E como discípulos de Jesus Cristo, devemos amar a todos. O encargo dado a Pedro pelo Salvador é: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Haverá momentos em que o caminho à frente parecerá escuro, mas continue seguindo o Salvador. Ele conhece o caminho. De fato, Ele é o caminho. Quanto mais sinceramente vocês se chegarem a Cristo, mais profundamente desejarão ajudar outros a vivenciar o que vocês vivenciaram. Outra palavra para esse sentimento é caridade, que o Pai concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Então, descobrirão que no próprio ato de seguir a Cristo, vocês também estarão guiando outros a Ele, porque nas palavras do presidente Thomas S. Monson, por seguirmos um homem da Galileia, o Senhor Jesus Cristo, nossa influência pessoal será sentida de forma positiva onde quer que nos encontremos, seja qual for nosso chamado. Presto testemunho de que esta é a verdadeira Igreja de Cristo. Somos liderados por um profeta de Deus, o presidente Monson, um grande líder que também é um verdadeiro seguidor do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. On a signal from the conductor, Ao sinal do regente, a congregação ficará em pé e cantará com o coro: Ó vem Supremo Rei. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
We have been blessed by wonderful messages by President Fomos Nelson. abençoados por maravilhosas mensagens do presidente Nelson e presidente Owen. Que congregação maravilhosa de portadores do sacerdócio. Há muitos anos, eu estava no templo de Frankfurt, Alemanha, quando notei um casal idoso de mãos dadas. A amorosa ternura e o carinho que demonstravam um pelo outro aqueceram-me o coração. Não estou plenamente seguro do motivo pelo qual essa cena me afetou tão profundamente. Talvez fosse a doçura do amor que aquelas duas pessoas compartilhavam entre si. Um símbolo pungente de perseverança e comprometimento. Era bem evidente que aquele casal estivera por muito tempo junto e que seu afeto mútuo ainda estava vivo e forte. Acho que outro motivo pelo qual aquela terna cena permaneceu gravada em minha memória por tanto tempo foi o contraste entre aquela atitude e algumas das atitudes de nossos dias. Em muitas sociedades no mundo inteiro, tudo parece ser descartável. Assim que algo começa a ficar gasto ou a quebrar, ou mesmo quando simplesmente nos cansamos dele, nós jogamos fora e o substituímos por algo mais atualizado, mais novo ou mais brilhante. Fazemos isso com celulares, roupas, carros e, tragicamente, até com relacionamentos. Embora possa ser útil livrar-nos de coisas materiais das quais já não necessitamos, no tocante a coisas de importância eterna, nosso casamento, nossa família e nossos valores, a mentalidade de substituir o original pelo moderno pode resultar em profundo remorso. Sinto-me grato por pertencer a uma igreja que valoriza o casamento e a família. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são conhecidos no mundo inteiro por terem alguns dos melhores casamentos e famílias que se podem encontrar. Creio que isso, em parte, se deve à preciosa verdade restaurada por Joseph Smith, de que o casamento e a família são feitos para ser eternos. As famílias não foram constituídas apenas para facilitar as coisas na terra e para serem descartadas quando formos para o céu. Em vez disso, são a ordem do céu. São o eco de um padrão celestial e o exemplo da família eterna de Deus. Mas um casamento e um relacionamento familiar fortes não acontecem simplesmente por sermos membros da igreja. Isso exige esforço e trabalho constante e intencional. A doutrina das famílias eternas deve inspirar-nos a dedicar-nos ao máximo para salvar e enriquecer nosso casamento e nossa família. Admiro e aplaudo os que preservaram e nutriram esse relacionamento essencial e eterno. Hoje, quero louvar aqueles que salvam. Ao longo dos anos, realizei a ordenança de selamento para muitos casais amorosos e esperançosos. Nunca conheci ninguém que, ao fitar os olhos do outro no altar, achasse que o casamento terminaria em divórcio e sofrimento. Infelizmente, isso acontece. De alguma forma, à medida que os dias se multiplicam e a cor do amor romântico muda, há alguns que lentamente param de pensar na felicidade um do outro e começam a notar pequenos defeitos. Nesse ambiente, alguns são instigados pela trágica conclusão de que seu cônjuge não é inteligente, ou divertido, ou jovem o suficiente. E, de alguma forma, eles compram a ideia de que isso lhes dá justificativa para começarem a procurar outro relacionamento. Irmão, se isso chega perto de descrever sua situação, advirto-os de que estão trilhando um caminho que os conduzirá a um casamento desfeito, um lar destruído e corações partidos. Peço encarecidamente que parem agora,
deem a volta e retornem ao caminho seguro da integridade e da lealdade aos convênios. E, é claro, esses mesmos princípios se aplicam a nossas queridas irmãs. Agora, apenas uma palavra para vocês, nossos irmãos solteiros, que seguem a falsa noção de que precisam primeiro encontrar a mulher perfeita antes de começarem a namorar sério ou de se casarem. Meus amados irmãos, quero lembrá-los de que, se houvesse uma mulher perfeita, acham realmente que ela estaria interessada em vocês? In God's plan of happiness, No plano de felicidade de Deus, não devemos procurar alguém perfeito, mas uma pessoa com quem, ao longo de toda uma vida, possamos nos esforçar juntos para criar um relacionamento amoroso, duradouro e mais perfeito. Essa é a meta. Irmãos, aqueles que salvam seu casamento entendem que essa busca exige tempo, paciência e, acima de tudo, as bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Exige que sejam longânimes, que sejam bondosos, que não invejem, que não busquem seus próprios interesses, que não sejam facilmente provocados, que não pensem mal e que se regozijem na verdade. Em outras palavras, exige caridade, o puro amor de Cristo. Tudo isso não acontece num instante. Os casamentos excelentes são edificados tijolo por tijolo, dia após dia, ao longo de toda uma vida. E essas são boas notícias, porque não importa o quanto seu relacionamento seja monótono no presente, se continuar acrescentando cristais de bondade, compaixão, atenção, sacrifício, compreensão e abnegação, no final, uma poderosa pirâmide começará a ser erguida. Pode parecer que vai levar uma eternidade, mas se lembrem de que o casamento é para durar para sempre. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de um grande casamento. E de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Pode ser um trabalho gradual, mas não tem que ser triste. De fato, correndo o risco de afirmar o óbvio, notaram que o divórcio raramente acontece quando marido e mulher são felizes? Então, sejam felizes. E, irmãos, surpreendam sua mulher fazendo coisas que a deixem feliz. Aqueles que salvam seu casamento escolhem a felicidade. Embora seja verdade que alguns tipos de depressão crônica exigem tratamento especializado, gosto muito deste sábio comentário de Abraham Lincoln. A maioria das pessoas é tão feliz quanto decide que vai ser. Isso se encaixa muito bem com esta escritura complementar. Buscai e encontrareis. Se procurarmos imperfeições em nosso cônjuge ou irritações em nosso casamento, sem dúvida as encontraremos, porque todos as têm. Por outro lado, se procurarmos o que há de bom, sem dúvida encontraremos, porque todos têm muitas qualidades também. Aqueles que salvam o casamento descartam as ervas daninhas e regam as flores. Comemoram os pequenos atos de bondade que suscitam ternos sentimentos de caridade. Aqueles que salvam casamentos salvam gerações futuras. Irmãos, lembrem por que se apaixonaram. Esforcem-se a cada dia para tornar seu casamento mais forte e mais feliz. Meus queridos amigos, façamos o melhor que podemos para sermos contados entre aquelas almas santificadas e felizes que salvam seu casamento. Hoje, também quero louvar aqueles que salvam seu relacionamento com sua família. Toda família precisa ser salva. Por mais maravilhoso que seja o fato de esta igreja ser conhecida por suas famílias fortes,
com frequência, sentimos que isso deve se aplicar a todas as outras famílias de santos dos últimos dias, exceto a nossa. Mas a realidade é que não há famílias perfeitas. Toda família tem momentos de dificuldades. Quando, por exemplo, seus pais pedem que você tire uma selfie com eles. Ou quando a sua tia-avó insiste em dizer que você ainda está solteiro porque é muito exigente. Ou quando o seu teimoso cunhado acha que os pontos de vista políticos dele são os pontos de vista do Evangelho. Ou quando seu pai resolve tirar uma foto da família com todos vestidos como os personagens de seu filme favorito. E você acaba tendo que vestir a fantasia do Chewbacca. As famílias são assim. Podemos compartilhar o mesmo conjunto de genes, mas não somos iguais uns aos outros. Temos um espírito singular. Somos influenciados por nossas experiências de maneiras diferentes. E, como resultado, cada um de nós é diferente. Em vez de tentar forçar todos a adequar-se a um molde que criamos, podemos comemorar essas diferenças e valorizá-las por acrescentarem valor e surpresas constantes à nossa vida. Às vezes, porém, nossos familiares fazem escolhas ou coisas que são irrefletidas, ofensivas ou imorais. O que devemos fazer nesses casos? Não há uma solução que cubra todas as situações. Aqueles que salvam sua família são bem-sucedidos porque se aconselham com o cônjuge e com os familiares, buscam conhecer a vontade do Senhor e ouvem os sussurros do Espírito Santo. Sabem que o que é certo para uma família pode não ser para outra. No entanto, há uma coisa que é certa em todos os casos. No livro de Mórmon, lemos a respeito de um povo que havia descoberto o segredo da felicidade. Por várias gerações, não havia contendas. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Como eles fizeram isso? Em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. Sejam quais forem os problemas que sua família esteja enfrentando, seja o que for que você precise fazer para solucioná-los, o princípio e o fim da solução é a caridade, o puro amor de Cristo. Sem esse amor, até as famílias aparentemente perfeitas enfrentam dificuldades. Com ele, até as famílias com muitos problemas têm sucesso. A caridade nunca falha. Isso é verdade para salvar casamentos. Isso é verdade para salvar famílias. O grande inimigo da caridade é o orgulho. Esse é um dos maiores motivos pelos quais os casamentos e as famílias enfrentam dificuldades. O orgulho se irrita facilmente, é rude e invejoso. O orgulho exagera sua própria força e ignora as virtudes dos outros. O orgulho é egoísta e facilmente provocado. O orgulho suspeita de más intenções onde elas não existem e esconde suas próprias fraquezas sob pretextos falsos. O orgulho é cínico, pessimista, zangado e impaciente. De fato, se a caridade é o puro amor de Cristo, então o orgulho é a característica marcante de Satanás. O orgulho pode ser uma falha humana muito comum, mas não faz parte de nosso legado espiritual e não tem lugar em meio aos portadores do sacerdócio de Deus. A vida é curta, meus irmãos. O remorso pode durar muito tempo. Algumas vezes, ele tem repercussões que ecoam por
toda a eternidade. O modo como tratam sua esposa, seus filhos, seus pais ou seus irmãos pode influenciar as próximas gerações. Que legado querem deixar para a sua posteridade? Um legado de vingança? Rispidez? Retaliação? Raiva? Medo? Ou um legado de amor, humildade, perdão, compaixão e crescimento espiritual? Todos precisamos lembrar que o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Peço que, pelo bem de seus relacionamentos familiares, pelo bem de sua alma, por favor, sejam misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixem o orgulho de lado. Pedir perdão sinceramente a seus filhos, sua esposa, sua família ou seus amigos não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Será que estar certo é mais importante do que promover um ambiente de crescimento, cura e amor? Construam pontes, não as destruam. Mesmo que não seja sua culpa, e talvez especialmente quando a culpa não for sua, deixem que o amor vença o orgulho. Se fizerem isso, sejam quais forem as adversidades que enfrentarem, elas vão passar, e graças ao amor de Deus em seu coração, as contendas desaparecerão. Esses princípios de salvação dos relacionamentos se aplicam a todos nós, quer sejamos casados, divorciados, viúvos ou solteiros. Todos podemos ser salvadores de famílias fortes. Irmãos, em nossos esforços para salvar nosso casamento e a família, como em todas as coisas, sigamos o exemplo daquele que nos salva. O Salvador, com grande amor do mal, nos resgatou. Jesus Cristo é nosso Mestre. Sua obra é nossa obra. É uma obra de salvação e começa em nosso lar. O amor que está no cerne do plano de salvação é abnegado e busca o bem-estar dos outros. Esse é o amor que o Pai Celestial tem por nós. Ao seguirmos o exemplo do amor do Salvador, Ele, sem dúvida, vai abençoar-nos e fazer-nos prosperar em nossos esforços justos de salvar nosso casamento e fortalecer nossa família. Que o Senhor os abençoe em seu empenho incansável e justo de serem contados entre aqueles que salvam. Essa é minha oração e a minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sinto-me grato por estar com vocês nesta noite, na reunião geral do sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Este é um momento grandioso na história da Igreja. Há 182 anos, em 1834, em Kirtland, Ohio, todo o sacerdócio foi convocado a reunir-se em uma escola feita de toras, que tinha pouco mais de 4 metros quadrados. Relata-se que, naquela reunião, o profeta Joseph Smith declarou: "Vocês sabem tanto a respeito dos destinos desta igreja e reino quanto um bebê no colo da mãe. Vocês não compreendem. Vocês veem apenas um pequeno grupo de portadores do sacerdócio aqui reunidos nesta noite, mas esta igreja encherá a América do Norte e do Sul. Ela encherá o mundo." Milhões de portadores do sacerdócio em mais de 110 países estão reunidos nessa sessão. Talvez o profeta Joseph tenha previsto esta época e o glorioso futuro que temos pela frente. Minha mensagem esta noite é uma tentativa de descrever esse futuro e o que precisamos fazer para participar do plano de felicidade que o nosso Pai Celestial preparou para nós. Antes de nascermos, vivíamos em família com nosso exaltado e eterno Pai Celestial. Ele ordenou um plano que nos permite avançar e progredir para tornar-nos semelhantes a Ele. Ele fez isso por causa do amor que tem por nós.
O propósito do plano era permitir que tivéssemos o privilégio de viver para sempre, como nosso Pai Celestial vive. Esse plano do Evangelho nos ofereceu uma vida de imortalidade na qual seríamos testados. Foi-nos feita a promessa de que, por meio da expiação de Jesus Cristo, caso obedecêssemos às leis e ordenanças do sacerdócio do Evangelho, teríamos a vida eterna, a maior de todas as suas dádivas. A vida eterna é o tipo de vida que Deus, nosso Pai eterno, tem. Deus disse que seu propósito é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. O grande propósito de todo portador do sacerdócio, portanto, é auxiliar no trabalho de ajudar as pessoas a elevarem-se até a vida eterna. Todo esforço e toda ordenança do sacerdócio tem o propósito de ajudar os filhos do Pai Celestial a ser mudados pela expiação de Jesus Cristo, vindo a tornar-se membros de unidades familiares aperfeiçoadas. Segue-se que a grande obra de todo homem é acreditar no Evangelho, guardar os mandamentos e criar e aperfeiçoar uma unidade familiar eterna e ajudar outros a fazer o mesmo. Como isso é verdade, tudo o que fazemos deve ter o casamento celestial como perspectiva e propósito. Isso significa que precisamos nos esforçar para sermos selados a uma companheira eterna no templo de Deus. Precisamos também incentivar outras pessoas a fazer e guardar os convênios que unem marido e mulher com sua família nesta vida e no mundo vindouro. Por que isso deve importar tanto para cada um de nós, jovens ou idosos, diáconos ou sumos sacerdotes, filhos ou pais? Porque nossa obrigação no sacerdócio é concentrar nossa preocupação em nossa família e nas famílias das pessoas ao nosso redor. Toda decisão importante deve basear-se no efeito que ela terá sobre uma família de modo a qualificá-la para a vida com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Nada há em nosso serviço do sacerdócio que seja tão importante quanto isso. Deixe-me contar-lhes o que isso pode significar para um diácono que está ouvindo hoje, sendo ele membro de uma unidade familiar e de um quórum. Na família dele, pode haver ou não orações regulares em família ou noites familiares frequentes. Se o pai dele, sentindo essas obrigações, reunir a família para orar ou para ler as Escrituras, o diácono pode ir correndo participar, com um sorriso no rosto. Ele pode incentivar seus irmãos e irmãs a participar e elogiá-los quando o fizerem. Pode pedir uma bênção ao pai no início do ano letivo ou em outro momento de necessidade. Pode ser que ele não tenha um pai fiel assim, mas o próprio desejo de seu coração de ter essas experiências trará os poderes do céu para as pessoas a seu redor graças à sua fé. Elas buscarão a vida em família que aquele diácono deseja do fundo do coração. O mestre no sacerdócio arônico pode ver em sua designação de ensino familiar uma oportunidade de ajudar o Senhor a mudar a vida das pessoas de uma família. O Senhor sugeriu isso em Doutrina e Convênios. O dever do mestre é zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, e certificar-se que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. De modo semelhante, o sacerdote, no sacerdócio arônico, recebeu este encargo. O dever do sacerdote é pregar, ensinar, explicar, exortar, batizar e administrar o sacramento, e visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orarem em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Vocês podem se perguntar, como eu o fiz quando era um jovem mestre e sacerdote, como estar à altura desses desafios? Nunca me senti seguro sobre como poderia exortar de modo a conduzir uma família rumo à vida eterna sem ofender ou aparentemente criticar. Aprendi que a única exortação que muda corações vem do Espírito Santo. Isso ocorre mais frequentemente quando prestamos testemunhos do Salvador, que foi e é o perfeito membro da família. Ao nos concentrarmos em nosso amor por Ele, a harmonia e a paz vão crescer nos lares que visitamos. O Espírito Santo vai estar conosco no serviço que prestamos às famílias. O jovem portador do sacerdócio pode, pelo modo como ora, pela sua maneira de falar e pela forma como incentiva os membros da família, levar a influência e o exemplo do Salvador para a mente e o coração deles.
Um sábio líder do sacerdócio mostrou-me que compreendia isso. Ele pediu ao meu jovem filho que assumisse a liderança em uma visita de ensino familiar. Disse que a família poderia se opor às exortações dele, mas achou que os simples ensinamentos e o testemunho de um rapaz poderiam, com maior probabilidade, penetrar-lhes o coração endurecido. O que o jovem elder pode fazer para ajudar na criação de famílias eternas? Pode ser que ele esteja prestes a ir para o campo missionário. Ele pode orar do fundo do coração para que seja capaz de encontrar, ensinar e batizar famílias. Ainda me lembro de um belo rapaz com sua adorável esposa e suas 2 lindas filhinhas sentados comigo e com meu companheiro missionário certo dia. O Espírito Santo veio e testificou a eles que o Evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado. Eles acreditaram o suficiente, a ponto de até perguntarem se poderíamos dar uma bênção em suas 2 filhinhas, como haviam visto em uma de nossas reuniões sacramentais. Já tinham o desejo de que suas filhas fossem abençoadas, mas ainda não compreendiam que as verdadeiras bênçãos somente seriam possíveis nos templos após os convênios terem sido feitos. Ainda sinto uma dor no coração ao pensar naquele casal com as 2 filhinhas, que hoje provavelmente já estão idosos, sem a promessa de uma família eterna. Os pais, ao menos, tinham uma minúscula ideia das bênçãos que poderiam estar a seu alcance. Minha esperança é que, de alguma forma, em algum lugar, eles ainda possam ter a oportunidade de se qualificar para ser uma família eterna. Outros elders que vão para o campo missionário terão uma experiência mais feliz, como a que meu filho teve. Ele e seu companheiro encontraram uma viúva com 8 filhos, vivendo na pobreza. Ele queria para eles o que vocês querem: uma família eterna. Para o meu filho, isso parecia impossível, ou ao menos improvável naquele momento. Visitei aquela pequena cidade alguns anos após meu filho ter batizado a viúva, e ela me convidou a conhecer sua família. Na igreja tive que esperar um pouco, porque seus filhos, com seus muitos netos, vieram de várias capelas diferentes da região. Um filho estava servindo fielmente em um bispado, e cada um dos filhos dela foi abençoado pelos convênios do templo e selado em uma família eterna. Ao despedir-me daquela querida irmã, ela pôs os braços ao redor da minha cintura e disse: por favor, diga ao Mateo que volte antes que eu morra. Ela recebera, graças àqueles élderes fiéis, a feliz antecipação da maior de todas as dádivas de Deus. Há coisas que um élder, ao retornar de sua missão, precisa fazer para manter-se fiel a seu compromisso de buscar a vida eterna para si mesmo e para seus entes queridos. Não há compromisso mais importante nessa vida ou na eternidade do que o casamento. Vocês ouviram o sábio conselho de fazer do casamento uma prioridade em seus planos logo ao voltarem do campo. O servo fiel no sacerdócio fará isso com sabedoria. Ao cogitar o casamento, ele verá que está escolhendo os pais de seus filhos e o legado que eles terão. Vai fazer a escolha após buscar sinceramente e ponderar fervorosamente. Vai assegurar-se de que a pessoa com quem ele se casar compartilhe de seus ideais para uma família, de suas convicções do propósito do Senhor para o casamento, e que ela seja uma pessoa a quem ele esteja disposto a confiar a felicidade de seus filhos. O presidente N. Eldon Tanner deu este sábio conselho: os pais que vocês devem honrar mais do que quaisquer outros são os pais de seus filhos que estão por vir. Esses filhos têm o direito de ter os melhores pais possíveis que vocês possam oferecer-lhes, pais puros. A pureza será a sua proteção e a proteção de seus filhos. Vocês devem essa bênção a eles. Agora, há alguns maridos e pais que nos ouvem hoje. O que vocês podem fazer? Minha esperança é que seu desejo de fazer as mudanças necessárias para que vocês e sua família vivam um dia no reino celestial tenha aumentado. Como pais portadores do sacerdócio com sua esposa ao seu lado, vocês podem tocar o coração de cada um de seus familiares, incentivando-os a ansiar por esse dia. Vocês vão frequentar as reuniões sacramentais com a sua família, vão realizar reuniões de família, das quais o Espírito Santo vai estar presente. Vão orar com sua esposa e sua família e vão preparar-se para levar sua família ao templo. Vão conduzi-los pelo caminho que leva ao lar de uma família eterna.
Vão tratar sua esposa e seus filhos do modo que o Pai Celestial tratou vocês. Vão seguir o exemplo e a orientação do Salvador para liderar sua família à maneira dele. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. O Senhor disse aos pais, portadores do sacerdócio, que tipo de marido eles devem ser. Ele disse: amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. Quando o Senhor fala tanto ao marido quanto à esposa, Ele ordena: não cometerás adultério, nem farás coisa alguma semelhante. Para os jovens, o Senhor estabeleceu o padrão. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E honra teu pai e tua mãe. Quando o Senhor fala para todos da família, seu conselho é que amem e apoiem uns aos outros. Ele nos pede que nos esforcemos para aperfeiçoar a vida de cada membro da família, que fortaleçamos o fraco, que resgatemos o ente querido desgarrado e que nos regozijemos na renovada força espiritual deles. O Senhor também pede que façamos tudo a nosso alcance para ajudar nossos parentes falecidos a estarem conosco em nosso lar eterno. O líder do grupo de sumos sacerdotes, que trabalhou diligentemente para ajudar as pessoas a encontrar os antepassados delas e levar os nomes para o templo, está resgatando aqueles que já faleceram. Haverá gratidão no mundo vindouro para esses sumos sacerdotes e para os que oferecem as ordenanças, porque eles não se esqueceram de sua família que está esperando no mundo espiritual. Os profetas disseram: o trabalho mais importante do Senhor que vocês farão será aquele realizado dentro de seu próprio lar. O ensino familiar, o trabalho no bispado e outros deveres da igreja são todos importantes, mas o trabalho mais importante é o que acontece dentro de seu lar. Em seu lar e em seu serviço do sacerdócio, o maior valor estará nos pequenos atos que ajudam a nós e a nossos entes queridos a prosseguir rumo à vida eterna. Esses atos podem parecer pequenos nesta vida, mas trarão bênçãos sem fim na eternidade. Ao sermos fiéis em nosso serviço de ajudar os filhos do Pai Celestial a voltar ao lar para estar com Ele, vamos nos qualificar para o cumprimento que todos tanto queremos ouvir ao terminarmos nosso ministério terreno. Essas são as palavras: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entre esse muito está a promessa de uma posteridade sem fim. Minha oração é que possamos todos qualificar-nos e ajudar outros a qualificarem-se para essa sublime bênção no lar de nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, somos gratos por sua presença esta noite. Também agradecemos ao coro do sacerdócio do Instituto de Religião de Logan, Utah, pela música inspiradora que nos ofereceu. E reconhecemos todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Louvamos. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Craig A. Carden, dos 70. My beloved brethren,
Meus amados irmãos, oro para que o Espírito oriente minhas palavras desta noite. Um elo em comum nos une. Foi-nos confiado portar o sacerdócio de Deus e agir em seu nome. Temos uma responsabilidade sagrada. Espera-se muito de nós. Lemos em Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 36, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. Que dom maravilhoso nos foi dado. Temos a responsabilidade de preservar e de proteger o sacerdócio e de ser dignos de todas as bênçãos gloriosas que nosso Pai Celestial reservou para nós e para outras pessoas por nosso intermédio. Onde quer que estejam, seu sacerdócio estará com vocês. Será que estão permanecendo em lugares santos? Antes de colocar vocês mesmos e seu sacerdócio em risco, aventurando-se a ir a certos lugares ou participar de certas atividades que não são dignas de você ou desse sacerdócio, ponderem cuidadosamente as consequências. Lembrem-se de quem vocês são e o que Deus espera que se tornem. Vocês são filhos da promessa. Vocês são homens de poder. Vocês são filhos de Deus. Essa preciosa dádiva do poder do sacerdócio traz consigo não apenas responsabilidades solenes, mas também bênçãos especiais para nós mesmos e para outras pessoas. Que sejamos sempre, em qualquer lugar que nos encontremos, dignos de invocar seu poder, pois nunca sabemos quando teremos a necessidade ou quando virá a oportunidade para tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, um amigo meu estava servindo no sul do Pacífico quando seu avião foi derrubado no oceano. Ele e outros membros da tripulação conseguiram, com sucesso, pular de paraquedas do avião em chamas, inflaram seus botes e permaneceram dentro deles por 3 dias. No terceiro dia, eles avistaram o que eles sabiam ser uma embarcação de resgate. Essa embarcação passou por eles. Na manhã seguinte, ela passou por eles novamente. Eles começaram a ficar desesperados ao perceber que era o último dia em que a embarcação de resgate estaria por perto. Em seguida, o Espírito Santo falou ao meu amigo: "Você possui o sacerdócio. Ordene à equipe de resgate que venha buscá-los." E ele fez conforme solicitado. Em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio, volte e nos busque. Dentro de poucos minutos, a embarcação estava ao lado deles, ajudando a conduzi-los ao convés. Um portador do sacerdócio digno e fiel, em um momento extremo, tinha exercido esse sacerdócio, abençoando sua vida e a vida de outras pessoas. Que tenhamos a determinação, aqui e agora, de sempre estar preparados para nossos momentos de necessidade, nossos momentos de serviço, nossos momentos de bênçãos. Ao encerrarmos esta reunião geral do sacerdócio, digo-vos que vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Que sejamos sempre dignos dessa honra divina. É a minha oração de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Heavenly Father, Pai Celestial, thou seest thy sons gathered vês os teus filhos aqui reunidos em toda a terra, bearing thy priesthood, portando o teu sacerdócio richly taught by thy e prophets, sendo ricamente ensinados por profetas e por teu Espírito. thou knowest our weakness. Reconhecemos nossa fraqueza e, com humildade, Thou wilt oramos look down upon us with kindness and patience. para que Forgive us olhes por nós com bondade e perdoe-nos das coisas que fazemos things are possible. erradas. As thy work unfolds, E à medida que a tua obra se desenrola em toda a terra, and accomplish que possamos ser instrumentos em tuas mãos para cumprir de acordo com a tua vontade, that we may hear thy voice. que possamos ouvir a tua voz e possamos responder às inclinações do teu Espírito no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.